Capítulo 11. Com o tempo, todos os israelitas se reuniram a Davi em Hebron, dizendo: Eis que somos teu osso e tua carne, tanto ontem como anteriormente, mesmo quando sucedia que Saul era rei, foste tu quem fazias Israel sair e o fazias entrar. E Jeová, teu Deus, passou a dizer-te: És tu que pastorearás meu povo Israel, e és tu que te tornarás líder do meu povo Israel. Chegaram, pois, todos os anciãos de Israel ao rei em Hebron, e Davi concluiu com eles um pacto em Hebron perante Jeová. Depois ungiram a Davi como rei sobre Israel, de acordo com a palavra de Jeová por intermédio de Samuel. Mais tarde, Davi e todo Israel foram a Jerusalém, isto é, a Jebus, onde os jebuseus eram os habitantes do país. E os habitantes de Jebus começaram a dizer a Davi: Aqui não entrarás. Não obstante, Davi passou a capturar a fortaleza de Sião, isto é, a cidade de Davi. De modo que Davi disse: Quem golpear primeiro os jebuseus, tornar-se-á cabeça e príncipe. E Joabe, filho de Zeruia, chegou a subir primeiro e tornou-se cabeça. E Davi passou a morar no lugar de difícil acesso. É por isso que a chamaram de cidade de Davi. E começou a construir a cidade em redor, desde o aterro até as partes em redor, mas o próprio Joabe deu vida ao restante da cidade. E Davi estava ficando cada vez maior, porque Jeová dos exércitos estava com ele. Ora, estes são os cabeças dos poderosos que pertenciam a Davi, mantendo-se firmes com ele no seu reinado, junto com todo o Israel para fazê-lo rei, de acordo com a palavra de Jeová referente a Israel. E esta é a relação dos poderosos que pertenciam a Davi. Jazobeão, filho de um Aquimonita, cabeça dos 3. Ele tinha brandido a sua lança sobre 300 que foram mortos de uma só vez. E depois dele vinha Eleazar, filho de Dodo, o Auita. Ele estava entre os 3 poderosos. Foi ele quem veio a estar com Davi em Pas-damim, onde os filisteus se tinham ajuntado para a guerra. Ora, aconteceu que havia um pedaço de campo cheio de cevada, e o povo, da sua parte, fugira por causa dos filisteus. Mas ele tomou posição no meio do lote de terreno e livrou-o, e seguiu golpeando os filisteus, de modo que Jeová salvou com uma grande salvação. E 3 dos 30 cabeças passaram a descer a rocha a Davi na caverna de Adulão, ao passo que o acampamento dos filisteus estava acampado na baixada de Refaim. E Davi estava então no lugar de difícil acesso, e havia então uma guarnição de filisteus em Belém. Depois de um tempo, Davi mostrou o seu almejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto ao portão. Então os 3 romperam pelo acampamento dos filisteus e puxaram água da cisterna de Belém, que está junto ao portão, e vieram carregá-la e trazê-la a Davi. E Davi não consentiu em bebê-la, mas derramou-a para Jeová. E prosseguiu, dizendo: Da minha parte, no que se refere ao meu Deus, é inconcebível fazer isso. Beberia eu o sangue destes homens que arriscaram as suas almas? Porque foi arriscando as suas almas que a trouxeram. E não consentiu em bebê-la. Estas são as coisas feitas pelos 3 poderosos. Quanto a Abisai, irmão de Joabe, tornou-se ele cabeça dos 3. E ele tinha brandido a sua lança sobre 300 que foram mortos e tinha uma reputação igual à dos 3. Dos 3 se distinguia mais do que os outros 2, e veio a ser chefe deles. E, no entanto, não chegou aos primeiros 3. Quanto a Benaia, filho de Jeoiada, filho de um homem valente, que fez muitas façanhas em Cabzeel, ele mesmo golpeou os 2 filhos de Ariel de Moabe. E ele mesmo desceu e golpeou um leão dentro de uma cisterna no dia em que nevou. E foi ele quem golpeou o homem egípcio, homem de tamanho extraordinário, de 5 côvados. E na mão do egípcio havia uma lança igual ao cilindro dos tecelões. Ainda assim desceu a ele com uma vara e arrebatou a lança da mão do egípcio, e matou-o com a sua própria lança. Estas coisas fez Benaia, filho de Jeoiada, e ele tinha um nome entre os 3 poderosos. Embora se distinguisse mais do que os 30, contudo, não chegou ao grau dos primeiros 3. Todavia, Davi o pôs sobre a sua própria escolta. Quanto aos poderosos das forças militares, havia Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodo, de Belém, Samote, o Arorita,
Elês, o Pelonita, Ira, filho de Iques, o Tecoíta, Abiezer, o Anatotita, Sibecai, o Uzatita, Ilai, o Aoíta, Maarai, o Netofatita, Elede, filho de Baaná, o Netofatita, Itai, filho de Ribai de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, o Piratonita, Urai, dos vales de torrente de Gaás, Abiel, o Arbatita, Asmavete, o Barunita, Eliaba, o Saalbonita, os filhos de Azem, o Gizonita, Jonatã, filho de Sage, o Ararita, Aião, filho de Sacar, o Ararita, Elifal, filho de Ur, Efer, o Mequeratita, Aijá, o Pelonita, Esro, o Carmelita, Naarai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri, Zeleque, o Amonita, Naarai, o Berotita, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira, o Itrita, Garebe, o Itrita, Urias, o Itita, Zabade, filho de Alai, Adina, filho de Sisa, o Rubenita, cabeça dos Rubenitas com quem havia 30. Anã, filho de Maacá, e Josafá, o Mitinita. Uzia, o Asteratita, Sama e Jeiel, filhos de Otã, o Aroerita, Gediael, filho de Sinri, e Joa, seu irmão, o Tizita, Eliel, o Maavita, e Jeribai e Josavias, filhos de Eunaão, e Itma, o Moabita. Eliel e Obed, e Jaaziel, o Mesobaíta.